Caminhada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Nos diz Jesus por intermédio de um de seus discípulos, especificamente Mateus 6,33, Jesus nos dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vós. Palavras de Jesus. Aí eu pergunto a você, pois é o tema do programa de hoje: o que é o reino de Deus? Nós precisamos, sim, de fato, estudar para interpretar corretamente os significados das mensagens trazidas por Jesus. Senão ficamos apenas repetindo essas frases que nos agrada, mas sem a interpretação clara. O que é o reino de Deus? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Senão de paz, serenidade, justiça, caridade, amor. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas esse reino de Deus, você não vai alcançar buscando fora. Está aí uma ação errônea que nós cometemos sem perceber, acabamos nem percebendo. Nós temos que buscar esse reino de Deus a qual Jesus nos diz que devemos priorizar dentro de nós. Quando eu encontro paz, amor, a compreensão, perdão, compaixão interiormente, eu encontro esse reino de Deus que está em mim. Aí sim, as coisas que são necessárias à minha vida são atraídas pelas minhas ações de paz, amor, harmonia, serenidade, compaixão. É um erro gravíssimo buscar fora o que nós temos que achar dentro. Gravíssimo. E esse é o tema do programa de hoje, que vai ser abordado por nada mais, nada menos que a nossa amiga Carmesita, ok? Vamos fazer a nossa prece e logo mais ouviremos a palavra de um Espírito. Aqui, Espírito fala conosco. Gente, nos ajuda a quebrar essa barreira que criaram há milênios de que não pode se comunicar com o mundo espiritual. Nos ajuda. Vamos quebrar com isso, vamos parar com isso, não é? Ah, não pode falar, ele morreu, não pode falar. Que não pode? Olha só, onde está Deus? Dentro dessa concepção materialista, está morto, porque está em espírito. Deus é espírito, não é? Então, se nós oramos para falar com Deus, estamos falando com quem? Com o morto, não é? Dentro dessa concepção materialista. Então, que negócio é esse não poder falar com um parente que morreu? Vamos parar com isso, vamos quebrar essa barreira que a humanidade criou. E nós, seres humanos, nos tornaremos muito melhores, interagindo diretamente com aqueles que vivem no mundo extrafísico. Só depende de nós. Estamos fazendo a nossa parte, te convidando também para aderir a esse trabalho de propagar esses ensinamentos, quer dizer, quebrar ou diminuir essa distância que criaram. Bom, vamos rezar então? Ou vamos orar? Ou vamos fazer uma prece, como queira. Não me importa as palavras ou a interpretação que se dá. O que importa é o sentimento que se coloca. Elevamos o nosso pensamento, Senhor, porque acreditamos. Acreditamos que quando nós falamos contigo, Pai, o Senhor nos ouve e imediatamente nos responde. Por isso nós pedimos que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, obter a paciência, a compreensão e também a prudência. Desejamos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor,
Não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, passamos então a palavra a esse espírito amigo carmesita. A graça de Deus se faz presente. Sempre, graças a Deus, sempre. Quando estamos feridos, quando estamos tristes, quando estamos adoecidos, desempregados, famintos, nós não conseguimos enxergar as graças de Deus. Nós achamos que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Mas não é verdade. Sempre aquilo que estamos vivendo vai de encontro àquilo que nós fomos praticando ao longo das nossas existências. Por vezes, nós consideramos um castigo as situações, mas elas, na verdade, são portas de oportunidade para nós testarmos em nós tudo aquilo que temos de melhor. Buscar o reino de Deus, antes de buscar qualquer coisa, é a palavra que nós sempre escutamos ao longo do tempo. Busque o reino de Deus, que tudo mais vos será acrescentado. O tudo mais são todas essas coisas que consideramos extremamente importantes. Mas eu vos digo, se o reino de Deus não acontecer dentro de mim, dentro de vós, as outras coisas perdem o valor e perdem o sabor. Buscar a compreensão daquilo que está a viver, buscar as modificações internas daquilo que está a sentir e oportunizar a alma aquilo que precisa para evoluir, é estar entrando no reino de Deus. O reino de Deus é justiça, não nos esqueçamos. A justiça, ela é para todos. Ela não é partidária, a justiça divina. Então eu colho o que eu planto. E eu preciso oportunizar o meu espírito a colher coisas melhores, selecionando um plantio melhor. Buscar ajuda espiritual já é um passo no progresso. Mas, acima de tudo, eu preciso modificar o meu pensar, o meu sentir e o meu agir diante da ajuda. Nós sempre frisamos que não vendemos facilidades porque elas não existem. Nós acá não fazemos milagros. Nós acá não somos adivinhos. O que nós trabalhamos é com fatos concretos. Enquanto todos estão sentados, aqueles que estão designados na tarefa da anamnese, que é um levantamento da situação hoje de cada um, o que fizeram, o que deixaram de fazer,
se tinha um chá para ingerir, se tinha uma vela a acender, se tinha um banho para jogar no seu corpo físico, se tinha um livro para ler, se tinha as pazes para fazer com alguém, se tinha uma postura para poder modificar as coisas, tudo isso vai sendo anotado. E quando chega cá, a ficha já vem, a ficha espiritual. Então nós acertamos, como dizem, não me conhece, não falei nada e sabe tudo. Porque o vosso mentor, cada um tem um. Se não sabia, estou agora a informar. O vosso mentor é quem passa a ficha. Tá certo? Porque quando vós procuram na ajuda espiritual, é porque o mentor já veio antes pedir ajuda para o seu tutelado, que muitas vezes esquece completamente que tem um anjo guardião a direcionar a sua encarnação. Não escuta o que o mentor está a dizer, o que vem na voz da intuição, o que vem na voz dos sentimentos, e passam a vida a tomar atitudes irresponsáveis. E quando as situações chegam, sentam e criticam Deus, sentem-se abandonados, desprezados, injustiçados, porque aí é onde senta aqueles que se consideram coitados. Não existe milagre, existe trabalho, sempre digo. No meu atendimento não existe adivinhação, existe alguém que traz um relatório baseado naquilo que o mentor colocou para cada um. Cada mentor colocou para o seu tutelado. E cada mentor nos diz o que é esforçado e o que é preguiçoso. Também falam. Então, acá fazíamos um trabalho coletivo, um trabalho mútuo de ajuda. Entretanto, cada criatura tem o seu livre arbítrio, porque nós somos ajudadores, não interventores das decisões de ninguém. Eu respondo pelo meu trabalho, e cada um de vós responde por aquilo que assimila e por aquilo que faz. Sozinhos, nós conseguimos, mas se fazemos juntos, o resultado é bem melhor. Então, muitas das coisas que não ocorrem na vida de alguns é exatamente por não haver comprometimento consigo mesmo. A cigana não consigo. A cigana eu começo, não termino. Eis aí o ponto a ser trabalhado, meu filho. Se eu já percebo que começo e não termino, que dou início, mas não dou continuidade, eu preciso me esforçar para vencer a minha limitação. Muitos acham que os banhos é para angariar dinheiro, que aquelas folhas não servem para nada, que aquelas velas é só parafina e pavio, que essa indicação de livro é para trazer recurso para casa. Muitos acham que o que estamos a falar não serve, mas cada um de nós nos comprometemos com Jesus. Cada um de nós nos comprometemos com Maria. Cada um de nós nos comprometemos com Bezerra de Menezes, com Adolf Schultz, de que faríamos um trabalho para ajudar as criaturas através do nosso conhecimento e de tudo aquilo que vamos estudar pós-atendimento. Para quem não sabe, nós estudamos também do lado de cá. Tem casos que precisam de vários estudos
para podermos atuar com mais precisão. Espírito não é adivinho. Eu, às vezes, observo, algumas pessoas vêm nos testar para saber se nós estamos mesmo incorporados no medianeiro ou se isso é apenas um embuste. Cuidado, minha gente, porque quanto mais nós agimos negativamente, mais nós vamos plantando um plantio doloroso. Busquem a Deus através das orações. Ele pode mais do que Carmesita, do que Bezerra de Menezes. Porque Deus, Ele fez cada um de nós sua imagem e semelhança. Ele conhece profundamente as vossas criaturas. Cada um de nós podemos sermos senhores da nossa história, podemos sermos deuses. Foi o Cristo que disse: vós sois deuses, luzes, capaz de fazer o que eu faço e capaz de fazer muito mais, desde que queira. Então, o que falta em nós, muitas vezes, é a sinceridade de alma. Muitas vezes o querer que não é tão querer como deveria ser. Podemos ser tudo aquilo que quisermos. Porque quando queremos e fazemos, tudo vai acontecendo. Muita gente não melhora porque não muda as posturas, não muda o olhar, não muda o falar, não muda o escutar. Muita gente se coloca num pedestal, como se fossem mais importantes do que as outras criaturas. Sabe, meus filhos, o mais humilde das criaturas é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo desse planeta, que se fez homem, se fez carne, padeceu numa cruz para exemplificar a sua humildade, a sua obediência em prol da humanidade inteira. Esse é Rei. Nós outros somos ainda pequenos grãos de areia no grande mar da eternidade. Que Jesus abençoe a todos. Mentalizem o que vieram buscar, mas coloquem nos vossos corações a necessidade da mudança urgente. Não temos mais tempo para nos enganarmos. Chegou a era de olhar com o crivo do bom senso todas as situações. Tirem das vossas mentes as ilusões de grandeza. Coloque no coração as lições de humildade. E no fazer, o exemplo do cristão. Porque aquele que segue a Cristo, aquele que ama a Cristo, aquele que dá vida pelo seu irmão, esse precisa se conscientizar que o caminho é esse. Aquele que segue a Cristo, aquele que se espelha em Cristo, esse está no caminho. Fora isso é ilusão, meus filhos. Nós podemos ser repetidores da mensagem, mas nós precisamos oportunizar a nossa alma a exemplificar a mensagem. Estamos todos no caminho. Mas qual de nós chegaremos aos pés de nosso Senhor?
Se a palavra para refletir hoje. Nada mais importante. Carro não é importante. Casa, dinheiro, negócio, bem, relacionamento. Nada é mais importante do que Jesus. E como diz o grande apóstolo, Deus é o suficiente. Deus bendiga a todos. Obrigado, Carmesita, obrigado. Deus não nos abandona de maneira nenhuma. Como o ar está a nos dar a vida e nos alimentando nessa vida, assim também a presença de Deus na vida de todas as suas criaturas. Nós é que nos afastamos, não damos importância a essa presença de Deus que nos está dando a vida. Como muitas vezes não lembramos do oxigênio que nos alimenta e nos mantém vivos, não é? Assim é Deus. Bom, Paulo de Moraes. Conforme anunciei ontem, vamos ao Apocalipse de Jesus segundo São João, a partir do versículo 8º do capítulo 17. Vamos recordar o texto. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Bem, vocês perceberam aí que nós lemos até o versículo 11, não é? Então, nós vemos aqui Roma em 3 fases ou períodos. A besta de que o anjo fala aqui é evidentemente a besta escarlata ou escarlate. Uma fera, como a que aqui é introduzida, é o símbolo de um poder opressor e perseguidor. Embora o poder romano como nação teve uma existência longa e ininterrupta, passou por certas fases durante as quais este símbolo não lhe seria aplicável. E durante tais fases, cujo tempo, consequentemente, a besta, em profecias como a presente, se podia dizer que não era ou não existia. Assim, Roma, na sua forma pagã, foi um poder perseguidor em suas relações com o povo de Deus, e durante este tempo constituiu a besta que era. Mas quando o império converteu-se nominalmente ao cristianismo, houve uma transição do paganismo para outra fase de religião falsamente chamada cristã. Durante um breve período, enquanto esta transição se realizava, perdeu o seu caráter feroz e perseguidor, e então podia dizer-se da besta que não era. Com o passar do tempo, de novo assumiu seu caráter sanguinolento e opressor, e então constituiu a besta que virá, ou que havia de vir, isto é, depois dos dias de São João. E as 7 cabeças? Primeiro se diz que as 7 cabeças são 7 montes, e depois
7 reis ou formas de governo, porque a expressão que diz que são 7 reis devia se ler: e estes são 7 reis. E assim são identificados as cabeças, os montes e os reis. O anjo disse mais: dos quais caíram 5 reis, não é? Ou desapareceram. Logo diz: um rei existe, isto é, o 6º que estava então reinando. E mais, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. E por último, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7. Por esta explicação dos 7 reinos, entendemos que quando o que ainda não chegou, ou seja, a besta, no momento em que João escrevia, reaparecer, no momento que a besta reaparecer com seu caráter sanguinolento, opressor, perseguidor, há de ser ela a 8ª forma de governo que havia de continuar até ir para a perdição. Este é aquele cuja trajetória nos interessa. A seu respeito, é dito que seu destino é ir para a destruição, quer dizer, há de perecer em absoluto. As 7 formas de governo pelas quais passou o Império Romano foram: primeiro, realeza; segundo, consulado; terceiro, decemvirato; quarto, ditadura; quinto, triunvirato; sexto, império; e sétimo, papado. Os 5 primeiros tinham desaparecido no tempo de João. Ele estava vivendo no tempo do império, sendo que mais 2 formas de governo se levantariam depois. Uma continuaria por um curto período, e daí não ser usualmente mencionada entre as cabeças, enquanto a última, que é chamada a 7ª, na verdade é a 8ª. A cabeça que sucederia a imperial e durar pouco não podia ser a papal, porque esta continuou por muito mais tempo que as anteriores juntas. Portanto, entendemos que a cabeça papal é a 8ª e que uma cabeça de curta duração interveio entre a imperial e a papal. Como cumprimento, lemos que depois de a imperial ter sido abolida, houve um governador que, pelo espaço de cerca de 60 anos, governou Roma sob o título de Exarca de Ravenna. 60 anos, diante dos demais, curtíssimo tempo, não é? Assim temos o elo entre as cabeças imperial e papal. E desta forma, sobe do abismo, como afirma o versículo 8º. Baseia o seu poder em pretensões que não têm fundamento, senão na mistura de erros cristãos e superstições supinamente pagãs. Já demonstramos que essa besta simboliza o poder civil, que, de acordo com o relato que nos ocupa, passa por 7 fases representadas também pela besta semelhante ao leopardo, mencionada no capítulo 13 do Apocalipse, até que aparece uma 8ª que continua até o fim. Visto que já mostramos que Roma papal desenvolveu-se da Roma pagã e a sucedeu, temos que concluir que a 8ª cabeça, que procedia das 7 e finalmente exerce o seu poder, representa o papado e sua mistura de doutrinas chamadas cristãs,
com superstições e ritos do paganismo. Fica assim, pois, explicado o que vem a ser as 7 cabeças da besta. E amanhã, meus prezados, nós veremos o que se interpretou até hoje em relação aos 10 chifres. Até lá e aquele fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado a todos vocês que acompanham Madrugada com Deus. Fiz um convite e reforço esse convite. Nos ajude a quebrar essa distância que criaram entre o mundo espiritual e o mundo material. Fale de espiritualidade, fale de reencarnação, fale. Mesmo as pessoas que não creem, não tem problema. Se nós cremos, nós temos que falar naquilo que acreditamos, não é? Senão seremos mornos, como diz o Apocalipse. Morno será vomitado. Então não sejamos mornos. Vamos falar do que acreditamos. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.